Graça e paz, amados. Amém? Convido você a abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler os versículos de número 20 até 22. A palavra diz assim: Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo o seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? Nós estamos estudando esse capítulo de número 11 de Hebreus, em que nós temos a galeria dos heróis da fé, um capítulo todo dedicado a falar, a discursar sobre a fé que nós temos no Senhor. E nós começamos falando sobre Abel, Enoque e Noé, os primeiros personagens, os primeiros homens citados pelo escritor da carta aos Hebreus. No nosso último estudo falamos sobre a fé de Abraão. Quem estava aqui quando falamos sobre Abraão, que a Bíblia chama de o pai da fé? E eu creio que pudemos aprender algumas coisas importantes com Abraão. E hoje vamos falar sobre o testemunho de fé dos patriarcas Isaque, Jacó e José. Como você pôde ver nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, são citados esses 3 nomes, um versículo para cada um deles apenas. Uma breve citação feita aqui pelo escritor aos Hebreus. E nós temos aqui 3 homens muito importantes na história do povo de Israel, nomes muito conhecidos. E podemos ver, irmãos, quando lemos a história desses homens, que está relatada lá no livro de Gênesis, podemos ver a fé em ação na vida deles. Quando olhamos para a história de homens como esses, heróis da fé, exemplos de fé para todos nós, a gente fica empolgado, não fica? A gente olha, puxa, que fé é essa, que maravilha, eu quero ser como eles. E às vezes a gente olha apenas para os resultados da fé na vida desses homens, mas sem notar os percalços, sem notar as tribulações, as provações pelas quais eles passaram, sem considerar os grandes desafios da vida desses homens que, vamos dizer assim, não foi moleza, não foi uma coisa simples, não foi fácil para nenhum deles a caminhada da fé com o Senhor. Muitos dizem assim, olha, eu quero ser abençoado como foi José. Você olha para a história de José, o primeiro ministro do Egito. Quem não quer ser abençoado como foi José, né? Mas será que você quer passar por tudo que José passou? Você quer ser vendido como escravo? Você quer passar anos na prisão? Ser abandonado pela sua família? Então você percebe que na vida de José, a fé não impediu que ele passasse por tormentas, por tribulações grandes, e que não foram breves essas tribulações na vida de José. De repente você olha para a vida de Jacó, se você ainda é solteiro, olha, eu também quero me casar com uma Raquel, né? Como aconteceu com Jacó. Mas será que você quer trabalhar 14 anos para que possa se casar com Raquel? E aliás, Jacó trabalhou 20 anos para o seu sogro, e o sogro dele não era muito gente boa. Se você ler a história, você vai perceber isso. Então a vida de nenhum deles foi um mar de rosas, como alguns às vezes pensam que a fé fará conosco, que a fé tornará a nossa vida um mar de rosas maravilhoso e que nenhuma dificuldade haverá. Precisamos entender isso quando estudamos a vida desses homens que viveram e morreram pela fé.
E o que há em comum, irmãos, com esses três homens aqui citados, Isaque, Jacó e José? Você percebe que no relato aqui de Hebreus, todos eles estão diante da morte, quando fazem o que foi relatado aqui. Ele cita esses homens como exemplos de fé que perseveraram até o fim, até os últimos momentos de sua vida, até as suas últimas palavras foram palavras de fé, abençoando outros, profetizando sobre o futuro, sobre aquilo que Deus iria fazer. E é interessante, nós percebemos na Bíblia, em diversos momentos, que as últimas palavras de pessoas de fé, de pessoas que viveram pela fé, diante do limiar da eternidade, possuem importância singular. Você já parou para pensar quantas vezes a Bíblia nos relata as últimas palavras de servos de Deus, de gente que viveu pela fé? Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 33, todo aquele capítulo é dedicado a falar sobre as últimas palavras de Moisés, a bênção de Moisés ao povo de Israel, as últimas instruções de Moisés. Em Josué, no capítulo 24, nós temos ali relatadas as últimas palavras de Josué, outro homem que viveu pela fé. Nós temos em 2 Samuel, no capítulo 23, as últimas palavras do rei Davi. E em João, no capítulo 19, nós temos ali detalhadamente as últimas palavras do Senhor Jesus. É muito interessante que a Bíblia faça questão, que os escritores da Bíblia façam questão de registrar as últimas palavras de homens de Deus e principalmente do Senhor Jesus, quando ele disse, está em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. E aí o escritor João diz, e tendo dito isso, expirou. Foram literalmente as últimas palavras que saíram da boca de Jesus, e elas estão repletas de significado. Quando Jesus diz está consumado, ele aponta para toda a profecia de Gênesis até o Novo Testamento, para tudo que foi predito pelos profetas, desde Moisés, a promessa que Deus fez lá para Adão e Eva. E ele diz, está realizado, está feito, está cumprido, porque ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de toda a profecia. Então nós vamos ver nessa manhã um pouquinho sobre as últimas palavras desses três homens de Deus, começando por Isaque. Isaque era o filho da promessa que Deus fez a Abraão, o pai da fé. O filho pelo qual Abraão esperou 25 anos, não foi pouco tempo, 25 anos de espera pelo nascimento de Isaque. Abraão já estava com 100 anos, quando nasce o seu filho finalmente. E é interessante que mesmo Isaque sendo o filho da promessa, o cumprimento dessa promessa, o início na verdade do cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão, nós vemos na vida de Isaque que ele não estava imune a provações, a tribulações e a dificuldades, de forma alguma. Então, antes de nós falarmos sobre as últimas palavras de Isaque, eu quero falar um pouquinho apenas sobre alguns detalhes de sua vida. E nós vemos que a fé de Isaque é provada. Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, daqui a pouquinho nós vamos ler alguns textos ali, a respeito da vida de Isaque. Isaque só foi conhecer Rebeca quando ele tinha 40 anos. Mas é curioso que a história se repete. Isaque casa-se com Rebeca e nada de virem filhos, nenhum filho nasce. E vão se passando os anos. É interessante você perceber que, será que Isaque fez um mau casamento? Será que é por isso? Não foi a esposa que Deus preparou para ele? Não, pelo contrário. Você lendo o relato de Gênesis, você percebe que até ali no casamento, de forma milagrosa, Deus prepara a Rebeca para se casar com Isaque. Abraão envia um servo ali para a casa dos seus parentes,
para a terra de onde ele havia saído. Aquele servo faz uma prova com Deus, pede: Senhor, que a mulher que sair e vier e der água para todos os camelos que estão comigo aqui. Você imagina, uma mulher sem conhecê-lo, sem saber quem ele era, e de fato acontece exatamente. Aliás, a Bíblia diz que ele ainda estava orando e falando isso para Deus, quando veio Rebeca tirar água do poço, e ela se oferece para tirar água para todos os camelos que estavam com ele naquela viagem. E Deus conduz todas as coisas. Quando Isaac viu Rebeca, ele ficou instantaneamente apaixonado, a amou, diz o texto. E foi um casamento maravilhoso, uma bênção, mas, de repente, ele percebe que a sua esposa, assim como a sua mãe, também tem dificuldade para gerar filhos. E a Bíblia diz que ela era estéril. Veja o que está escrito em Gênesis no capítulo 25, temos esse versículo projetado. Isaac orou insistentemente ao Senhor. É Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas a oração não foi uma oração de uma semana, nem de um mês, nem de um ano. Isaac orou 20 anos para que a sua mulher concebesse. E a Bíblia diz que ele se casou com 40 anos, e quando ele tinha 60 anos de idade, nasceram Esaú e Jacó. Gêmeos. Teve apenas 2 filhos, Isaac, numa época em que era comum ter muitos filhos. Abraão teve um, ele já conseguiu dobrar a produção, 100%, né, de aumento aí na produção dos filhos, mas não era muita coisa para uma época como essa. 20 anos orando insistentemente. Então não é porque você tem fé que as coisas vão acontecer instantaneamente na sua vida. Muitas vezes é necessário uma fé que persevera, que continua crendo, que continua buscando, que continua orando. Isaac, o escritor faz questão de dizer, orou insistentemente ao Senhor. É interessante que Deus tinha um propósito. Deus iria mesmo dar os filhos para Isaac, porque ele prometeu a Abraão que da sua descendência faria uma grande nação. Mas se parece que essa nação está demorando para aparecer, não é verdade? Primeiro nasce um só, 25 anos depois da promessa. Aí depois se casa esse filho, 20 anos depois nascem 2. Está parecendo que vai aparecer uma grande nação aí? Está com cara de que vem uma grande nação pela frente? Não é o que parece. Mas a fé, diz o escritor aos Hebreus, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo uma grande nação, eu estou vendo uma mulher estéril, mas o Senhor disse que faria da sua descendência uma grande nação. E Deus reafirma para Isaac aquilo que ele prometeu a Abraão. E é interessante também notar que depois disso, quando vêm esses 2 meninos, Esaú e Jacó, a vida continua não sendo moleza para aquela família. Por exemplo, a gente percebe que Isaac e Rebeca tiveram grandes problemas, grandes dificuldades com as esposas que Esaú tomou. Gênesis no capítulo 26, acho que temos esse versículo aí também. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, não é revelado o motivo pelo qual isso acontecia, mas aquelas esposas que Esaú tomou para si eram um motivo de tristeza, de amargura para Isaac e Rebeca, seus pais. Depois nós vemos que os irmãos Esaú e Jacó tiveram sérios problemas de relacionamento. Então não é porque você tem fé que significa que a sua família vai ser a família perfeita, a família que nunca passa por dificuldades, a família onde nunca há discussões, onde nunca há problemas. A fé não nos garante uma família blindada. Tem um projeto aí que chama-se Casamento Blindado. Deve ser o casamento de quem já morreu, provavelmente, porque está blindado. Quem já morreu não tem como ter problema mais no casamento. Mas se você está vivo, não tem como blindar o casamento. Você vai ter problemas.
vai ter discussões, vai ter desentendimentos. Isso não quer dizer que isso vai acontecer todo dia, mas pode acontecer, como aconteceu com essa família. E chegou um momento em que Esaú e Jacó tiveram problemas tão sérios, porque Jacó gostava de trapacear um pouquinho também, e Esaú, por sua vez, já tinha esposas que não eram do agrado de seus pais, e chegou a um ponto em que Esaú fez uma promessa: eu vou matar Jacó, eu vou matar esse meu irmão. Depois que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E por causa disso, Jacó teve de fugir para a casa do seu tio Labão, que vivia em Harã, da cidade de onde havia vindo Abraão. Às vezes nós achamos que só nós temos problemas, né, irmãos? Puxa, a vida daquela família, daquele irmão é maravilhosa. Como eu gostaria de viver a vida deles. Todo mundo lá serve a Deus, todo mundo é convertido, mas no caminho da fé, a verdade é que todos passam por dificuldades, por tribulações. Todos os seres humanos estão expostos a essas situações e ninguém está imune. E nós precisamos compreender isso, porque às vezes algumas pessoas ouvem uma pregação que diz que com fé você fará tudo o que você quiser, tudo vai acontecer e tudo vai ser maravilhoso, sem problemas, sem doença, sem enfermidade, sem desemprego, sem desilusões, sem frustrações, mas a Bíblia não diz isso. E nós precisamos estar prontos e firmes, mesmo e a despeito das tribulações, a despeito dos problemas, permanecermos firmes. O apóstolo Pedro diz assim, em sua primeira carta: sabendo que os irmãos de vocês, ou os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Há uma promessa gloriosa, mesmo com tribulações, mesmo com dificuldades, com tentações. Se você permanecer firme, o Deus de toda graça, é com a graça do Senhor que nós permanecemos firmes. É com a graça do Senhor que nós podemos vencer e manter a nossa fé. Porque Isaac teve dificuldades com sua família, com sua esposa, com seus filhos, mas ele manteve a sua fé até o fim da sua vida. Amém? E é pela fé que Isaac abençoa Jacó e Esaú, seus filhos. Nós vemos lá em Hebreus no capítulo 11, que nós lemos, versículo 20. Pela fé Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Isaac, irmãos, passa a vida sem ter a sua própria terra. A terra prometida ainda não era dele. Chega ao final da vida como nômade, vivendo em tendas, como um peregrino, sem ver ainda o cumprimento da promessa de Deus. Mas pela fé, Isaac abençoa seus filhos no tocante às coisas futuras. O que é que ele estava pensando? Deus cumprirá a sua promessa. Se ainda não se cumpriu na minha vida, irá se cumprir na vida dos meus filhos. Mesmo diante da morte, Isaac continua crendo na promessa de Deus. Isso é fé. Mesmo diante da morte. A bênção de Isaac está relatada em Gênesis, no capítulo 27. No capítulo 27, versículo 2, ele diz: agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Então fica evidente que ele estava um pouco antes do momento de partir. E no capítulo 27, versículos 28 e 29, nós temos a bênção relatada. Um trecho dela apenas aí para você acompanhar. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Isaac, irmãos, fica evidente aqui na bênção que ele dá aos seus filhos. Ele morre crendo na promessa de Deus. É como se ele dissesse: eu não vi a promessa se cumprir, eu não vi, mas eu creio
que os meus filhos verão. Será que nós temos fé para continuar crendo, mesmo quando não estamos vendo? Nós temos também o relato de Jacó. Jacó, dos gêmeos, foi o que nasceu por último. Primeiro nasceu Esaú e depois Jacó. E por causa daquela grande confusão, daquele grande problema entre os irmãos, a própria mãe diz a Jacó: Jacó, fuja daqui, fuja porque seu irmão está querendo matar você. E parece que havia ali um problema de predileção. Parece que, aliás, a Bíblia relata isso com clareza, que Isaac gostava mais de Esaú, porque Esaú caçava, era um homem do campo, trazia a caça para casa, preparava aquilo, trazia para o seu pai, e o seu pai gostava mais de Esaú. Mas a mãe gostava mais de Jacó. É interessante que a Bíblia relata isso, não aprovando essa atitude. A Bíblia não diz que isso é o correto a se fazer. Mas nós vemos no relato bíblico, irmãos, que mesmo e apesar das nossas imperfeições, Deus continua cumprindo suas promessas, porque Ele não é homem para que minta. Por isso a palavra diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E Deus continua cumprindo seus propósitos. Mas Jacó, então, tem que fugir. Ele foge para a casa do seu tio, Labão, para não ser morto pelo seu irmão. E lá, ele é recebido. Assim que ele chega, já coloca os olhos numa moça chamada Raquel, filha de Labão. E eles fazem um acordo ali, que para os dias de hoje eu não sei quantos teriam coragem de fazer. Olha, eu vou trabalhar 7 anos pela tua filha. Vou trabalhar para o Senhor 7 anos. E depois de 7 anos, o Senhor me dá a sua filha. Sem salário. O salário seria a filha 7 anos depois. Ele ia cuidar dos rebanhos, cuidar de tudo o que Labão tinha. Mas depois de 7 anos ele foi enganado. E na noite de núpcias, estava tudo escuro lá. Quando ele acorda, no outro dia, na claridade, ele percebe que aquela não era Raquel. Aquela era a irmã mais velha de Raquel, que era Leia. Aí ele percebe que depois de 7 anos trabalhando, ele que trapaceou lá atrás, que se fingiu ser Esaú diante do seu pai, agora ele percebe que também foi enganado. E que o sogro dele deu para ele Leia, a filha mais velha. Aí ele chegou diante do sogro: mas o que é isso que você me fez? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e o senhor me dá Leia. Aí ele fala: não, porque o nosso costume aqui, primeiro é casar as mais velhas, depois as mais novas. Você vê que situação. Aí eles fazem um novo acordo. Então você trabalha mais 7 anos para mim, diz Labão, e aí eu vou te dar minha filha Raquel também. Pode ser? Então ele trabalha 14 anos ao todo para se casar com Raquel, a quem ele amava. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que esses anos para ele pareceram como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Era amor verdadeiro. E de fato, eles se casaram. E dessa vez, pelo menos, não tinha esterilidade. Em Leia, porque Raquel também não tinha filhos. E demorou para Raquel ter filhos. Jacó serviu Labão ao todo por 20 anos, irmãos. 20 anos trabalhando para um sogro duro, para um sogro difícil, que ficava mudando o salário dele. Então, a partir de agora, as vacas que nascerem malhadas vão ser minhas, vão ser o meu salário. Tá bom. Aí começava a nascer só vaca malhada. Aí, não, vamos mudar isso aí. Não, as vacas malhadas não vão mais ser suas. Agora vai ser as vacas pretas. As pretas, tá bom. Aí só nascia a vaca preta. E Deus abençoava Jacó. Deus abençoou Jacó na sua jornada. 20 anos longe de casa. E abençoou Labão por amor a Jacó. Durante todo o tempo que Jacó esteve lá, aquela casa foi abençoada por Deus. Nós vemos a fé perseverante de Jacó, irmãos. Quando Jacó sai da terra de Labão e se prepara para voltar para a sua casa, 20 anos depois, quando ele saiu de lá, ele era jurado de morte. Então o medo se apodera de Jacó. E ele teme o confronto, o reencontro com seu irmão. Será que meu irmão ainda quer me matar? Será que ele ainda quer tirar a minha vida? E agora eu tenho filhos, filhas.
tenho servos e servas, o que vai acontecer com essas pessoas se eu as levar de volta? Mas Deus diz a Jacó que volte para a sua terra, que volte para a sua casa. E angustiado ele faz ao Senhor uma oração. Veja, está lá em Gênesis 32, temos esse texto aí para projetar. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me e as mães com os filhos? Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então Jacó ora a Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, pedindo proteção contra a mão vingativa de Esaú, seu irmão. E a resposta de Deus vem através de uma experiência que se segue, que muda radicalmente a vida de Jacó. Eu quero ler com você Gênesis no capítulo 32, abra sua Bíblia comigo, vamos ler alguns versículos aqui, para que você possa compreender o que se passa. E aliás é uma experiência muito interessante e alguns fazem uma grande confusão em relação a isso. Gênesis no capítulo 32, a partir do versículo 22. Eles estavam nesse momento de retorno, ele com seus servos e servas, esposas, filhos, filhas, voltando nesse momento de medo, de temor, para se encontrar com seu irmão, sem saber o que aconteceria. Mas veja a atitude de Jacó. Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, disse-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Uma experiência muito interessante. E nós vemos aqui, irmãos, que isso de fato representa uma luta espiritual, uma intensa luta espiritual que se passa durante toda a noite até o nascer do dia. Você vê no versículo 24 que Jacó ficou a sós com Deus nesse momento. Ele manda todo o povo adiante dele, diante de um momento de incerteza, de instabilidade, de medo, de temor. Jacó decide, eu preciso de um tempo a sós com Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do meu pai, do meu avô. E é essa atitude dele. A fé, irmãos, nos dá a ousadia de lutar com Deus, em oração incessante. E foi isso que Jacó fez. Essa luta representa uma luta de oração, uma luta de busca de uma resposta de Deus. Como no sonho em que Jacó teve anteriormente, vocês se lembram que quando Jacó estava indo embora de sua casa, ele para dormir, coloca uma pedra como travesseiro, e naquela noite ele tem um sonho em que naquele lugar havia uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E ele chama aquele lugar de Betel. E essa experiência também se passa em uma noite. E é interessante que a noite representa os momentos difíceis, os momentos de incerteza, os momentos de instabilidade, os momentos de temor, mas é durante a noite que Deus fala com Jacó, que Deus se manifesta a Jacó.
Então não tenha medo de passar pelas tribulações, porque nas tribulações o Senhor se revela a nós, o Senhor fala conosco, o Senhor revela a sua vontade, o Senhor nos dirige, nos guia, nos consola. E essa situação denota uma luta em oração diante de Deus. E no fim dessa experiência, nós vemos que Jacó foi literalmente transformado. E até o seu nome é mudado. No versículo 27, o anjo do Senhor, que na verdade aqui é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, pergunta a Jacó: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E o anjo do Senhor muda o nome de Jacó. Você sabe que Jacó significa usurpador ou enganador, aquele que engana. Isso revela muito sobre o caráter de Jacó, até o momento do seu encontro com Deus, até o momento em que ele tem a sua vida mudada. Israel, por outro lado, o nome que Deus dá a ele, significa príncipe de Deus, e vem a ser o nome da nação que Deus levantaria por meio de sua descendência, a nação de Israel. Até hoje mantém esse nome, que foi o nome dado por Deus a Jacó, no dia dessa experiência gloriosa, em que Jacó passa toda a noite lutando com Deus. Você pode imaginar? Uma noite toda de angústia, de luta, de temor, mas no final daquela noite, a vitória vem pelo próprio Deus, que muda literalmente a vida de Jacó. Agora, Israel. E em seguida, depois dessa noite, é que nós temos o encontro de Jacó com seu irmão, 20 anos sem ver o seu irmão. Você pode imaginar o que é isso? Quantas lembranças, quantos temores, quantos medos, quanta insegurança. Mas depois do encontro com Deus, a insegurança fica para trás. E isso é o que a fé faz em nossa vida. Ao invés de morte, que era a promessa de seu irmão, vou matá-lo, o que aconteceu? Veja, o encontro está aí no capítulo 33, nos primeiros versículos. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Pronto, já vem um exército com meu irmão para acabar com tudo. 400 homens com ele. Então, repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Versículo 3, Gênesis 33, 3. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Quanta reverência, quanta humilhação, ele se humilha diante do seu irmão. Versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Que parecia ser um encontro de morte, de desgraça, pelo contrário, passa a ser um momento de reconciliação, de perdão, de mudança, depois de 20 anos. Choraram o choro do reencontro, o choro do perdão, o choro da alegria de quem foi perdoado por Deus e pelos homens. O choro da alegria de quem creu que Deus poderia mudar aquela situação, de que Deus poderia fazer o impossível. E essa é apenas uma parte do relato da vida de Jacó, nós não podemos entrar em todos os detalhes, pelo tempo que temos, mas veja, nós vemos também que pela fé, Jacó abençoa os filhos de José. A fé de Jacó passa adiante a bênção de Deus. O escritor lá em Hebreus, no capítulo 11, que nós lemos no versículo 21, voltando ali rapidamente para Hebreus, diz algo interessante. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. É interessante que Jacó adora diante da morte. Tem gente que diante da morte tem medo. Aliás, essa é a atitude de muita gente, a incerteza. Mas a fé é certeza de que a morte não é o fim.
A fé nos dá esperança mesmo diante da morte. E o cajado, é interessante que o escritor ao Hebreu cita o cajado de Jacó. O cajado é símbolo da peregrinação de Jacó. Jacó peregrinou anos como peregrino. E nesse momento da bênção, Jacó estava no Egito. Vocês se lembram que Jacó teve que ir para o Egito com toda a sua casa, com toda a sua família, para não morrer de fome, porque havia uma grande fome na terra. Mas vivendo como peregrino, como estrangeiro no Egito, Jacó não deixa de passar adiante a bênção e reafirmar a promessa de Deus. Veja, a bênção de Jacó encontra-se em Gênesis 48, e o relato acaba de dizer que, aproximando-se, pois, o tempo da morte de Jacó, mais uma vez, fica evidente que ele estava diante da morte, nos seus últimos instantes de vida. Ele abençoa Efraim e Manassés, que são os filhos de José. E olhe só a bênção, em Gênesis 48, versículo 15. O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses mancebos e seja chamado neles o meu nome. Qual o nome? Israel, não mais Jacó. E o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se abundantemente no meio da terra. Eles eram em poucos ainda, uma família, para os padrões da época, ainda uma família pequena, mas ele declara a bênção de Deus sobre os seus netos, sobre os filhos de José. Mas irmãos, pare para pensar, vivendo no Egito, tendo fugido da sua terra por causa da fome, estrangeiro, onde está a promessa de Deus? Será que Jacó estava vendo uma promessa se cumprindo na frente dele? Não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Jacó cria na promessa, e por isso ele reafirma a promessa de Deus: multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Ele abençoou os seus netos, porque ele era um homem abençoado. Mas como se a promessa ainda não se cumpriu? Ele era abençoado, porque ele tinha fé verdadeira no Senhor, e ele andava na presença de Deus. É interessante que mesmo nesse texto, Gênesis 48, versículo 15, ele, durante a bênção, enquanto está transmitindo a bênção de Deus, ele diz: o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, ou seja, durante toda a minha vida, até o dia da minha morte, eu estou abençoando os meus netos, no nome desse Deus, o Deus que é o meu pastor, o Deus que tem sido o meu pastor. Se você quer ser uma bênção, se você quer que seus filhos sejam abençoados, que seus netos sejam abençoados, que a sua família seja abençoada, primeiro, a exemplo de Jacó, você precisa ser uma bênção, você precisa andar com Deus, viver na presença dEle. E Jacó aprendeu isso, naquela experiência gloriosa com o Senhor, quando ele passa toda a noite em luta. Você quer que seus filhos, por exemplo, leiam a Bíblia? Que eles conheçam a palavra de Deus? Você precisa ler primeiro. Eles precisam ver você lendo a Escritura. Você quer que seus filhos orem? Mas você não ora. Eles precisam ver em você o exemplo. Você quer que seus filhos sejam fiéis ao Senhor? Que eles tenham compromisso com Deus? Tenha você primeiro. Ande na presença de Deus. Venha estudar a palavra de Deus. Tenha compromisso. Não, eu não... Acordar cedo para ir no culto não dá, mas seus filhos vão seguir o seu exemplo, certamente. Nós precisamos ser exemplo. Jacó abençoou em nome do Deus, ele disse, que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida. E nós precisamos seguir o exemplo de Jacó. E por último, vamos falar um pouquinho sobre José. José tem uma história singular. Não há nada que se pareça com a história de José. Um homem livre, que vivia com sua família, com seus pais, e de repente é vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira, onde certamente ele não conhecia a língua, os costumes, a cultura de forma geral. Ele vai para o Egito, e lá no fim ele vai para a prisão, para o pior lugar em que um homem poderia estar, na condição de escravo, ainda preso. Mas da prisão, do lugar mais baixo possível, Deus tira José e o coloca como primeiro-ministro do Egito. Que história singular! Uma história de fé.
Mas é interessante que nem após perder a sua família, após perder a sua liberdade, após estar longe de tudo que ele conhecia, após ir parar na prisão, nem ali José perde a sua fé e a sua confiança em Deus. Ele continua crendo que Deus está no controle de sua vida. E José confia em Deus para a realização dos seus propósitos. Preste atenção, seus com S maiúsculo. José confia que Deus irá realizar na vida dele os propósitos do Senhor. Porque Deus já havia falado com José. Você se lembra dos sonhos de José? A Bíblia diz que José tinha apenas 17 anos quando Deus dá a ele sonhos. E quando ele conta esses sonhos para os seus irmãos o desprezam, o odeiam por causa desses sonhos. Por crer nos propósitos de Deus, José passa a ser odiado pelos seus irmãos. É interessante o relato de um primeiro sonho, em Gênesis 37, José contando o sonho para os seus irmãos, ele diz assim: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Resultado, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Você que é o irmão mais novo e nós somos os mais velhos. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Eles já não gostavam de José e o odiaram ainda mais. Será que vale a pena ter uma fé que pode me fazer ser odiado? Será que vale a pena ter uma fé que pode levar as pessoas a me desprezarem? Veja, em um outro sonho que José teve, ele via que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, também se curvavam diante dele. Aí ele conta esse sonho para toda a sua família. Era um menino ainda com 17 anos. Talvez se ele fosse um pouquinho mais velho, ele teria ficado quieto e não teria contado esse sonho para ninguém, porque além dos seus irmãos não terem gostado nada de ouvir aquilo, até o seu pai o repreendeu, está escrito. Uma vez eu ouvi uma canção gospel que dizia assim: como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Parece, será que é por aí? Aí eu parei para pensar, mas espera aí. Então, assim como José sonhou e Deus cumpriu o sonho de José, o que você sonhar, Deus vai cumprir. Importante fazer essa observação aqui, irmãos, porque quando a gente estuda a história de José, a gente precisa perceber um importante detalhe. O sonho de José não era o sonho de José. Você entendeu? O sonho de José era a revelação dos propósitos de Deus. Ou você acha que José, vivendo ali na casa de seus pais, sendo o mais odiado dos seus irmãos, desprezado por todos eles, e não eram poucos, tinha 11 irmãos para desprezá-lo, você acha que ele imaginou: daqui a pouco eu vou estar lá no Egito, eu vou ser o braço direito de Faraó? Nem com toda a criatividade do planeta Terra ele poderia imaginar algo parecido com isso. José não sabia o que aconteceria, ele não tinha ideia do que Deus iria fazer. Deus dá a ele uma revelação dos propósitos de Deus. Então não é qualquer coisa que você sonhar, Deus vai realizar. Não, calma aí, irmão, vai devagar. Fica só na primeira, não engata a segunda ainda. Então, eu ouvi certa vez um pastor dizendo isso no púlpito. Quase que eu desmaiei lá no banco. Olha, você viu, irmãos, que Deus cumpriu os sonhos de José? Isso significa que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Será que o sonho de José era ser escravo? Era ir para a prisão? Mas Deus estava trabalhando em tudo isso para realizar a vontade de Deus, que é muito maior do que a vontade de José. Eu tenho certeza que quando José foi vendido como escravo, a vontade dele era só poder voltar para casa. Não era ir para o Egito. Mas Deus tinha um propósito na escravidão. Deus tinha um propósito enquanto ele serviu na casa de Potifar. Deus tinha um propósito até na prisão. Deus tinha um propósito em tudo, porque Deus tinha um propósito único para a vida de José. E se você
é servo do Senhor, se você é filho de Deus, da mesma maneira Deus tem um propósito único para a sua vida, diferente, Ele tem um propósito único para cada um dos seus filhos. Ele tem planos, e nós precisamos aprender a diferenciar o que vem de Deus do que é apenas sonho da nossa cabeça. Tem gente que come uma feijoada, depois vai dormir à tarde e vai ter um sonho fantástico. Isso é comum e normal. Nem todos os sonhos são proféticos, são revelação, mas aquilo que vem de Deus se cumpre. Essa é a grande diferença. A fé de José em Deus o fez reconhecer que tudo que ele tinha vinha de Deus, que a sua capacidade vinha de Deus. E é interessante que diante de Faraó, depois de anos naquela prisão, quando ele é chamado, porque alguém disse, olha Faraó, quando ele estava lá na prisão, tinha um hebreu lá que interpretou um sonho que eu tive e se cumpriu exatamente daquele jeito. E Faraó estava incomodado porque ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Faraó chama José. Veja, Faraó disse a José, tive um sonho e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. José dependia do Senhor, porque a sua fé estava firmada em Deus, não em si mesmo. Não basta ter fé. Tenha fé na vida. Na vida, como assim fé na vida? Tenha fé no autor da vida, aí tudo bem. Tenha fé que você vai conseguir, depende. Se a sua fé estiver firmada no Senhor, aí sim. É preciso confiar nele, como José confiou. José reconhecia que tudo o que acontecia em sua vida vinha do Senhor, vinha da mão do Senhor. Ele reconhecia a soberania de Deus em cada ato, em cada situação. Por isso José não se revoltou quando ele estava na prisão, quando ele foi vendido como escravo. Veja, é interessante que no fim de tudo, anos depois, aqueles irmãos que queriam matar José, que no fim o venderam como escravo, eles vêm até o Egito, porque na terra de Israel há uma grande fome. E eles precisam ir ao Egito, comprar mantimentos. E só há mantimentos no Egito, porque José foi usado por Deus para salvar aquela nação, para armazenar suprimentos durante 7 anos. Durante 7 anos de prosperidade ele armazenou e guardou para os 7 anos de tribulação, de dureza que viriam. E veja, depois vieram seus irmãos, Gênesis capítulo 50, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos. Quando eles viram que aquele senhor do Egito, o chefe de todo mundo, o poderoso chefão, era o seu irmão, que eles achavam que estava morto, somos teus escravos. Vamos falar isso para ver se ele não nos mata, pelo menos. Vamos dizer, nós estamos aqui, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Veja a visão de José, ele aprendeu a ver com os olhos da fé. Eu não vou me vingar dos meus irmãos, eu estou vendo que até na calamidade, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus chamou você porque Ele tem um propósito na sua vida. É isso que a fé nos faz enxergar. As pessoas não têm um propósito de vida. As pessoas não têm um propósito na vida, na sua própria existência. Afinal, é uma ameba super desenvolvida, você é só fruto da evolução. Que propósito há? Nenhum. Mas a fé nos faz ver a vida com um propósito. E o propósito não é o nosso, é o propósito de Deus em nossa vida, que é muito maior e melhor do que os nossos propósitos, que são muito mais amplos, que são propósitos eternos e gloriosos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Os pensamentos que Deus tem
sobre você, a respeito da sua vida. Os propósitos de Deus para você são muito elevados, são melhores que os seus próprios propósitos. José, no fim de sua vida, tendo passado por tudo que ele passou, agora em uma terra em que ninguém temia o Senhor, uma terra idólatra como o Egito, em que ninguém conhecia Deus, ninguém sabia quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas José profetiza no fim de sua vida o êxodo de Israel. Ele profetiza que o povo de Israel, a sua família que chegou ali e que foi recebida no Egito como estrangeira, não iria ficar ali. José morre em uma terra estranha. Toda a sua família está ali exilada. Mas ele continua crendo que Deus iria levá-los para a terra que prometeu ao seu bisavô Abraão. Você pode imaginar? Gerações já se passaram. Essa promessa foi feita para o meu bisavô, que talvez ele nem tivesse conhecido, muito provavelmente. Antes de morrer, aliás, com certeza não conheceu. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Veja, José, mais uma vez, à beira da morte. Você percebe o que há em comum com Isaac, Jacó e José? Nesse texto que nós vemos em Hebreus, nesse relato, os três estão à beira da morte. Mas Deus, ele diz, certamente, isso é uma palavra de quem tem fé, certamente, é certo, é certeza, Ele virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Veja a preocupação de José. Os meus ossos não vão ficar aqui, porque eu não pertenço a esse lugar. Porque há uma promessa de Deus na minha vida. Essa promessa foi feita para o meu bisavô. Não se cumpriu nos dias dele. Não se cumpriu nos dias do meu avô. Não se cumpriu nos dias do meu pai Jacó. Ainda não se cumpriu nos meus dias. Mas eu creio na promessa de Deus. Será que nós temos fé? Que mesmo vendo que nada se cumpriu, nós continuamos crendo? Porque a promessa de Deus, irmãos, é maior do que nós. Tem uma música aí que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Ops! Será que eles já leram Hebreus capítulo 11? Só mentira. Quem tem promessa de Deus não morre? Não morre eternamente, se for nesse sentido, mas ali eles estão falando em outro sentido, sentido físico, que enquanto a promessa de Deus não se cumprir, você não pode morrer. Não, isso não é verdade. A promessa de Deus é maior do que a sua vida, do que a minha vida. Mas veja, a promessa se cumpre. Só que ela se cumpre no tempo determinado por Deus, pelo Deus que fez a promessa. Não é no tempo que você quer, não é no tempo que eu quero. Ah, mas José era tão grandioso. José era o primeiro ministro do Egito. Será que ele não podia determinar? Agora Deus vai cumprir a promessa. Vamos embora daqui. Vamos para a terra prometida. Não. Mas tem gente dizendo que você pode determinar. Determine o que vai acontecer. Engraçado que José, primeiro ministro do Egito, não determinou nada. Ele só creu na promessa de Deus, mas ele não determinou. É agora, é hoje. É hoje, a minha bênção é hoje. Não sei se é hoje. Pode não ser hoje. Como tantas músicas, hoje o meu milagre vai chegar. Quem garante para você que hoje vai chegar? É hoje? Pode não ser hoje, pode ser amanhã. Pode ser daqui 400 anos. Veja. Provérbios no capítulo 19, versículo 21, está escrito: muitos propósitos há no coração do homem. Muitos. Quantos propósitos? Quantos planos? Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Isso é um alívio. Porque tem gente que faz, você já fez planos? Quem aqui já fez planos e deu tudo errado? Levanta a mão aí para eu conhecer você. Deixa eu ver se foi só eu. Tem alguém aí que fez planos e não aconteceu nada do que você planejou? Quantos aqui já fizeram planos e aconteceu tudo o contrário? Deixa eu levantar a mão também aqui, ó. Tudo o contrário, olha só. Alguém disse que se você quiser ver Deus rindo, conte a Ele os seus planos. Porque os planos de Deus é que permanecem, os planos do Senhor é que prevalecem. Existe uma mensagem antropocêntrica que se prega em nossos dias, que a nossa vontade vai prevalecer, que os nossos sonhos, os nossos projetos,
Irmãos, os nossos projetos são tão pequenos, são tão limitados, mas o nosso Deus não tem limites. A promessa do nosso Deus é uma promessa eterna, é uma promessa gloriosa, e ela se cumpre. Veja, uma família de 12 irmãos entrou no Egito. Primeiro foi José, depois seus 11 irmãos. É muita gente? Tem cara de nação? Parece que isso é uma nação, uma grande nação, numerosa como pó da terra. Mas 400 anos depois, José já tinha morrido. Jacó, Isaac, Abraão, todos já tinham sido sepultados. 400 anos depois, Deus levanta um homem chamado Moisés, que é salvo da morte já no seu nascimento. E Deus, através daquele homem, tira do Egito uma nação de cerca de 2 milhões de homens e mulheres. Mais de 2 milhões, algumas estimativas são de até 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, e naquela época as famílias eram grandinhas, bem grandes. Talvez 2, 3 milhões de pessoas saíram de lá, 400 anos depois. Veja, Êxodo capítulo 13, temos esse versículo aí. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. 400 anos depois, saíram do Egito. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Eu não pertenço a esse lugar. Eu vou chegar na terra que Deus prometeu. Eu posso não estar vivo, mas a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Essa é a fé de José. É por isso que o escritor aos Hebreus cita como um exemplo de fé. Às vezes, algo que você espera na sua vida, algo que você crê que Deus prometeu até a você, talvez não se cumpra exatamente em você, talvez se cumpra na vida dos seus filhos, talvez na vida da sua descendência, dos seus netos. Talvez você tenha orado pela salvação de alguém e você está quase desanimando, mas parece que essa pessoa nunca vai ser salva. Deus pode salvar essa pessoa, ainda que você morra, ainda que seja depois da sua morte. Ore enquanto você estiver vivo, ore por essa pessoa. Ore por libertação, ore por salvação, crendo. Talvez você tenha clamado: Senhor, aviva a tua obra. Talvez você não veja, talvez os seus filhos vejam. Talvez os seus filhos vejam a transformação que Deus vai fazer na sua família. Não deixe de crer, porque José creu até o último instante de sua vida. Porque Isaac creu até o fim. Quando ele deu a bênção para os seus filhos, ele já não enxergava mais. Jacó creu até o fim, adorou até o fim. E Deus cumpriu a sua promessa. E quando eles saem do Egito, isso é apenas o começo do que Deus iria fazer naquela grande nação, a nação de Israel. Irmãos, a fé que nós vemos na vida desses homens é maior que a morte. É uma fé que derrota até a própria morte. Nem a morte pode roubar aquilo que Deus tem para nós, quando nós cremos verdadeiramente nele. É por isso que Jesus disse: sê fiel até a morte. É por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. É preciso manter a nossa fé. Não basta começar com fé, precisamos caminhar com fé, continuar crendo, continuar firmados nas promessas do Senhor, crendo que fiel é aquele que prometeu, e Ele o cumprirá. Tudo o que Ele prometeu, Ele fará. Isaac morre ainda nômade e peregrino, habitando em tendas, sem ter morada permanente. Jacó morre exilado na terra do Egito, longe de sua terra. José foi bem sucedido no Egito, mas era ainda um estrangeiro em terra estranha. Mesmo assim, esses 3 homens não duvidaram que a promessa de Deus iria se cumprir. Morreram, não desesperados, mas em esperança, não lamentando: por que não aconteceu? Deus sabe por que não aconteceu. Se não aconteceu, é porque não era o tempo determinado por Deus para que acontecesse. Tudo tem o seu tempo determinado, diz Eclesiastes. Mas eles deram testemunhos de sua fé,
mesmo diante da morte, mesmo ao morrerem, eles sabiam que a morte não era o fim. E o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o nosso fim. A nossa esperança está além dessa vida, além de tudo que nós vemos, além do visível, está no invisível. A nossa esperança está no Senhor Jesus, e a sua promessa é verdadeira. A promessa de Deus, eles estavam dizendo, é verdadeira, porque Ele não é homem para que minta, porque Ele vela por cumprir a sua palavra. Eles estavam dizendo, a promessa é verdadeira, sim, porque Ele jamais quebra uma única de suas promessas. Nós podemos morrer, mas a promessa de Deus não morrerá, ela permanecerá. E nós, irmãos, como noiva de Cristo, nós que estamos aguardando o cumprimento da maior de todas as promessas, a promessa do encontro com o nosso Senhor. E tem gente falando, olha, mas já morreu tanta gente, séculos se passaram e a promessa não se cumpriu. Mas veja, séculos se passaram depois da morte de Abraão, e Deus cumpriu a sua promessa. Séculos se passaram depois da morte de Moisés, que profetizou sobre o Messias, e Deus cumpriu a sua promessa enviando Jesus Cristo a esse mundo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, na plenitude dos tempos. Não sou eu nem você quem determina o tempo. Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe senão o Pai, nem os anjos sabem. Você quer saber? Mas continue crendo, continue confiando, continue esperando, meu irmão. O noivo disse que viria e Ele virá. E o nosso papel é continuar crendo, com a nossa fé firme no Senhor, independentemente do que acontecer aqui nesse mundo. Pessoas vão partir antes de você, você vai perder pessoas que você ama. Continue crendo e confiando no Senhor. Ele é soberano, Ele é Deus dos deuses, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Está escrito, Ele é o soberano dos reis da terra. Não são os reis da terra que governam, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, em quem não há mudança nem sombra de variação. Dele vem toda a boa dádiva e todo dom perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nós cabe apenas confiar, apenas crer que Ele está no controle de nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Deus é fiel, lembre-se, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você não espera ainda, você não viu ainda, mas tem a certeza de que o nosso Deus vai cumprir tudo.